Você não tem medo da morte? Medo da morte? Eu não temo a morte. Por que eu deveria temer algo que quando virá eu não estarei mais aqui? Atualiza, com Antony Galvão. Eu lhes apresento agora um africano muito inteligente. Jaime Viegas. Se apresenta-se no TikTok. Não sei se é ateu ou se é agnóstico, mas em matéria de filosofia da vida, em um dos seus vídeos ele deu um show de raciocínio sobre a mais temida entre religiosos, chamada morte, que traduzem como o espírito da morte. E essa mentira cai por terra porque, se a morte fosse um espírito, por que uma formiga morreria? Por que a morte pegaria uma formiga, um insetozinho insignificante, um micro-organismo que não tem estado de consciência e nem de raciocínio? Se a morte fosse um espírito como a cambada mentirosa, religiosa, burra, desculpe, mas tem hora que eu tenho que falar umas palavras aqui que muitos não gostam de ouvir. Mas é isso. Aprenderam assim na religião romana e em outras vertentes também, que a morte é um espírito, o espírito da morte. Se a morte fosse um espírito, primeiro que espírito não existe, deixando claro, é tudo coisa da mente humana. Se a morte fosse um espírito, ela não chegaria para um bichinho. Apenas o bichinho teria vida e sempre vida, ou então deixaria de existir assim, sem passar pela morte. É como se sumisse no espaço sem morrer. Mas eu lhes apresento um africano que ele vai falar por que não devemos temer a tal da morte. E ele vai deixar claro que a morte não existe para quem está vivo, para quem tem vida. Porque se você tem vida, enquanto você tem vida, você sabe que você tem vida. Aí você vê alguém que morreu e diz é a morte. Mas para você a morte não vai existir, porque na morte você não vê ela e você não sabe que está morto. Porque um apagão geral na sua mente, onde os seus sinais vitais deixam de existir, então morte, ela é insignificante. Não devemos temer a morte. Vamos ouvir este africano falando sobre a morte. Jaime Viegas 05, assim se apresenta no TikTok. Eu pego um vídeo legal e lanço aqui, mas eu não tenho a descrição se esse homem é ateu ou não. Mesmo porque tem um período aqui que ele fala de alma, mas ele fala de alma de uma forma totalmente filosófica. Olha que coisa maravilhosa a reflexão deste africano, e eu acrescento aqui no canal Atualiza, que é um dos canais que também eu quero que cresça, assim como os outros dois. Mas eu dependo de você, que você deixe o seu comentário e deixe a sua mensagem e ouça, porque eu tenho certeza absoluta que, acompanhando o nosso trabalho, você jamais vai deixar de olhar a vida do jeito que a vida é, encarar a dificuldade da vida e viver diferentemente do que
as razões da vida se manifestam. Religião é a maior praga que existe na mente humana. Este africano, ele vai deixar claro por que você não deve temer a morte. Vamos lá, vamos ouvir aí. Até o final e depois me ouça, porque eu vou finalizar com algo tão legal quanto o que ele falou aqui. Você não tem medo da morte? Medo da morte? Eu não temo a morte. Por que eu deveria temer algo que quando virá, eu não estarei mais aqui? Por que eu temeria algo cujo a sua presença representaria a minha ausência? Por que eu temeria a morte cujo seu entrar é o meu sair? Quando ela está, eu não estou. E quando eu estou, ela não está. Então a morte me foge. A morte foge à minha presença. A morte é covarde. Ô morte, vem! E ela não vem. Ela só vem quando eu sair daqui. Eu sou a autoridade aqui. Então não temo a morte. Porque a morte é covarde. Eu temo, eu espero dar o meu melhor na vida. A minha preocupação não é com a morte. A minha preocupação é com a vida. A morte me lembra que só tenho uma vida. Mas eu não devo me preocupar com ela, porque ela por si mesma foge à minha presença. Então, meu amigo, o que me preocupa não é a morte. O que me preocupa é desperdiçar a vida. A morte me lembrará exatamente que a vida é só uma, mas ela por si mesma não me preocupa. Porque a verdadeira morte não é a morte que mata o físico, mas é a morte que destrói a alma, a ânima, a capacidade de vitalidade, a capacidade de persistência, a capacidade de busca pelos seus próprios sonhos. Os verdadeiros mortos não são aqueles que morreram no físico, mas são aqueles que, mesmo vivos, já perderam a vida. Eu sou Jaime Viegas, o vendedor de sonhos. Eu não temo a morte. Eu temo desperdiçar a vida. Muita força e paz para você. Pois é, cara. Ele se apresenta como o vendedor de sonhos. Observe que ele fala que o verdadeiro morto não é aquele que já desceu à sepultura, que morreu fisicamente, mas sim aquele que está vivo. Em outras palavras, ele disse aquele que não tem prazer mais de viver e não luta pela vida. Ele usa a expressão alma, mas não como se tivesse acreditando em alguma coisa espiritual. Acredito que esse africano seja ateu, muito ateu. Para chegar esta linha de raciocínio. Por que eu digo que ele é ateu? Porque todo e qualquer religioso, místico, qualquer pessoa que carrega um fardo da mentira religiosa na mente tem medo da morte, querendo ou não. Você vê que no meio dos cristãos, eles passam o tempo todo manipulando a mente deles, dizendo que morte não existe, é apenas uma passagem. E ao mesmo tempo eles falam que quando eles morrerem, eles vão estar na verdadeira vida com o suposto Criador. Mas na verdade nenhum religioso quer morrer, para não chegar logo perto deste Criador. Já observaram que o religioso, qualquer coisa que ele sente, ele corre logo para o médico, tratamento, cirurgia. Na verdade, ele só acredita na vida que ele tem aqui. Mas ele tem medo de que exista de fato outra vida e ele
ele possa perecer nesta outra vida. Ele é um povo enganado. Olha o pensamento desse jovem. A morte não deve ser temida porque é apenas algo que vai acontecer quando a vida não mais estar aqui. Então você é vida, você está vivo. Mas quando a morte chegar, você não é mais presente ali. Ela que é presente e você está ausente. Por isso você nunca vai conhecer a morte. Eu nunca vou conhecer a morte. Mas o religioso, ele teme, ele tem medo da morte e por isso que ele é religioso. Mas ao mesmo tempo ele contradiz quando ele diz que morte não existe porque morte é uma passagem para outra vida, que seja para perecer, que seja para ter salvação. Mas também ao mesmo tempo ele diz que morte é um espírito. E a contradição no meio religioso é tão grande que a pessoa religiosa passa por um acidente, não morre, e vai para cima de uma tribuna, de uma igreja ou qualquer local de culto, dá testemunho que Deus deu o livramento da morte. Oh! Se morte não existe, se o cristão, quando ele morre, ele vai estar perto de Jesus, ele passa da morte para a vida, por que ele vai dizer que Deus deu o livramento de morte? Recentemente aconteceu aqui da família, um apóstolo da família, gente boa, mas infelizmente é um impregnado, coitado. E ele viajou para a praia, né, Ilhéus, com a esposa. E quando chegou na estrada, passou por um acidente de carro. O carro capotou, jogando malas para tudo quanto é canto. O carro ficou totalmente danificado, mas como não foi batida com outro carro, foi um local plano também, e o acidente não gerou danos para o físico de cada um. Cara, e foi o motivo de tanta ligação, e no grupo, e Jesus deu livramento. Se não fosse Jesus, estaríamos mortos, e não sei o quê, e testemunho, e mentira, e aí teve um culto aqui em casa. Aqui em casa, a minha mulher é religiosa, culto aqui em casa, sempre, de vez em outra, ela traz um culto para aqui, e esse pessoal vem para cá mentir, né? Para ele mesmo mentir para as pessoas aqui. Eu fico tendo todo respeito pelas pessoas, mas eu fico observando a infantilidade na mente deste povo. E aí, quando ele pegou a oportunidade, ele foi falar do livramento que Deus deu para ele e para a mulher. O carro ficou totalmente danificado, mas ele e a mulher não tiveram nada. Aí comecei a pensar, que egoísmo, hein? E os acidentes que acontecem que crianças são lançadas longe, laceradas, mortas, não tem livramento. Seres humanos crentes que são vítimas fatais de acidentes carbonizados o tempo todo. Outros que não morrem, mas vão depender o tempo todo de aparelhos e vão viver vegetando. Exemplo, a cantora Amanda Vanessa, que é uma cantora gospel. Até hoje ela está vegetando depois de um acidente. Será que ele e a mulher são melhores do que a Amanda Vanessa? Olha que egoísmo. Aí quando ele disse que Deus deu livramento de morte, quando terminou o culto, eu falei para ele, falei, moço, tem uma coisa para lhe dizer. O Jesus que você acredita parece que não quer ver tão cedo vocês no céu, viu? Por quê? Eu digo porque se ele livrou vocês da morte e vocês pregam que a morte é uma passagem e quando o crente morre vai para os braços de Jesus, então se vocês tivessem morrido, agora vocês estariam com ele, nos braços dele, na glória, tranquilamente. Mas se ele deu livramento de morte, então isso quer dizer que ele não está querendo a presença de vocês agora. Aí ele deu risada. Não, mas é porque a nossa missão ainda não acabou na Terra. Eu digo, mas se vocês morressem, daria no mesmo.
estariam com ele. Como é que ele livrou? Então é muita contradição. E o africano, ele vai falar o seguinte aqui, que ele não teme a morte porque a morte é covarde. Você pode sair chamando a morte não é viva. Ela não sabe. Chama a morte, ela não vai aparecer. Pode acontecer por uma fatalidade. E não devemos temer isso porque se você não tem consciência que você está morto, então a morte não existe para você. A morte só existe para quem está vivo, vendo em outra pessoa. Quando eu olho uma pessoa no caixão, eu sei que a pessoa morreu. Foi a morte. Mas a pessoa que está no caixão não sabe que eu estou vendo ela no caixão. Para ela não faz diferença nenhuma. A gente pode chorar, pode gritar, pode pular, pode pegar o caixão e jogar em qualquer lugar. Claro que isso não pode ser feito por conta da lei, mas pode colocar sepultura em qualquer... Não vai dar em nada, porque quem morreu ali não sabe nem que aquilo está acontecendo. Então não devemos temer, mas devemos pensar na vida. Devemos olhar para a vida do jeito que a vida é. E viver aquilo que a gente tem. É a única coisa que a gente tem. Em um momento aqui, na reflexão do africano, ele falou, a vida é só uma. Não sei se você percebeu, depois você volta novamente e ouve o que ele falou. Então, tem um para mim que é um ateu. Eu tenho reagido uns africanos aqui no meu canal, inteligentes que usam suas inteligências. Mas, infelizmente, a África é um continente religioso, na sua maioria. Os africanos, eles são hiper inteligentes, mas a maior parte dos africanos é totalmente impregnada com religião. A religião consumiu a maior parte do cérebro do africano. Mas em uma minoria a gente vê africano inteligente. Eu mostrei uma africana também que contou muitas coisas sobre a história das religiões. Está no canal Portão de Saída. Alguém até perguntou, Antônio Galvão, a gente não acha o canal. Eu também não acho, é lá no TikTok. Ela não tem canal assim do YouTube. E tem outro africano também, que em vez de outra esse ateu mesmo declarado, eu reajo lá. E eu vejo que naquele continente tem pessoas que têm a mente brilhante. Esse é um dos. Então tá aí, não devemos temer a morte, não devemos nos preocupar com isso, mas sim devemos nos preocupar com aquilo que nós temos, que chamamos de vida, e viver o melhor que a gente puder viver. E uma das coisas mais interessantes na vida do ser humano se chama liberdade. Se qualquer ser humano tem qualquer crença religiosa, já não tem liberdade. Liberdade é fora disso tudo. Existem dois tipos de saúdes que nós devemos lutar para termos. Dois tipos de saúdes. Tem a saúde física que a gente tem que lutar. É difícil, cuidar sempre dela. Se precisar de médico, vai ao médico. Faça o possível, lute. E a segunda saúde é a saúde mental. Se você tem saúde mental, você não tem religião. Se você tem saúde mental, você não tem medo de morte, nem de inferno, nem de deuses, nem de demônios. Se você tem saúde mental, você vive a vida do jeito que a vida é. Livre de qualquer coisa ruim que venha prender você e lhe maltratar. Eu não sou vendedor de sonhos, mas sou vendedor de racionalidade. Pense nisso. Sonho para mim também é coisa que é imaginária, mas pode acontecer, pode ser uma realização. Ainda vivo, ainda viva, você pode sonhar. Mas a racionalidade é uma das coisas mais importantes da vida. E a saúde mental também.
Parabéns para este africano. E vamos em frente porque atrás vem crente. Fui! Atualiza, com Antony Galvão.